Nem toda dor grita. Algumas se arrastam em silêncio, escondidas em relações que drenam, palavras que ferem sem som, presenças que sufocam sem levantar a voz. Às vezes, o que adoece não é o que se vê, mas aquilo que se permite. Conviver com pessoas tóxicas é como respirar um ar envenenado todos os dias, esperando que em algum momento o corpo se acostume. Mas a verdade é simples. Aquilo que corrói por dentro jamais será alívio por fora. Esse tipo de relação tem um padrão sutil. Primeiro confunde, depois desgasta. Aos poucos, as forças vão sumindo, a clareza se apaga e o que sobra é um estado constante de alerta emocional. A mente tenta justificar, o coração tenta resistir, mas o corpo já sabe, algo está errado. O estoicismo nos ensina que o que não se controla deve ser deixado ir. E nada é mais incontrolável do que o comportamento de quem insiste em ferir. Hoje, a proposta não é vingança, não é revidar, não é se endurecer contra o mundo. A proposta é lucidez. É criar uma blindagem interna que não depende de muros altos, mas de raízes firmes. Este vídeo é um convite para nunca mais se deixar prender por vínculos que sufocam, manipulações que esgotam ou promessas que não se sustentam. A libertação começa pela decisão de proteger o próprio espaço interior. Apresentaremos 11 lições estoicas para aprender a reconhecer, se afastar e se reconstruir após relações difíceis. Lições que vão direto ao ponto, com clareza, força e aplicação prática. Nada de frases soltas ou conselhos vazios. Aqui, cada palavra é uma ferramenta para cortar os nós que ainda prendem a alma. Então, se este conteúdo fizer sentido, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Vá até a área de comentários e escreva: "Eu escolho minha paz acima de tudo." Essa frase é mais do que um gesto, é um compromisso com a mudança. A primeira fagulha de uma libertação que começa hoje. Agora, vamos começar. Número 1. Saiba quem é realmente tóxico. Nem toda toxicidade se revela com gritos ou ataques diretos. Muitas vezes, ela se esconde por trás de sorrisos, favores e palavras doces demais. O veneno mais perigoso é aquele que vem disfarçado de cuidado. Por isso, o primeiro passo é aprender a enxergar com lucidez o que os olhos, por hábito ou apego, costumam ignorar. Pessoas tóxicas confundem, manipulam e fazem com que a própria vítima se sinta culpada. O estoicismo nos ensina a observar os fatos com distanciamento e objetividade. Não se trata de julgar, mas de entender. Quem traz mais peso do que presença? Quem alimenta culpa em vez de apoio? Quem exige, mas não oferece? A mente precisa aprender a reconhecer padrões antes que o coração os aceite como normais. Sêneca dizia que devemos manter distância daqueles que nos fazem mais frágeis, não mais fortes. Isso não significa arrogância ou superioridade, significa proteção daquilo que é mais precioso, a paz interior. Relacionar-se com alguém deve ampliar o mundo, não reduzi-lo ao tamanho de um campo de batalha emocional. Então, observe com calma. Há quem entre na vida como um sopro de alívio, e há quem chegue como uma tempestade disfarçada de brisa. Quem é quem nem sempre se percebe de imediato, mas com atenção e coragem tudo se revela. Porque no fim, a verdadeira toxicidade não se mede pelo que alguém diz, mas pelo que se sente depois que essa pessoa vai embora. Número 2. Mantenha a calma, não a passividade. Calma não é sinônimo de fraqueza. No estoicismo, a serenidade é uma armadura, não um esconderijo. Quando confrontado com pessoas tóxicas, a primeira reação costuma ser a raiva ou a fuga. Mas reagir impulsivamente é dar o controle do próprio equilíbrio a quem deseja desestabilizar.
Por isso, manter a calma é um ato de poder, uma escolha consciente de não ser arrastado pelo caos. No entanto, calma não significa aceitar tudo ou se tornar passivo. Passividade é consentir com o que corrói por dentro, enquanto serenidade é o silêncio firme que observa e decide. Isso significa colocar limites claros, mesmo que isso cause desconforto. A calma que protege não é neutra, ela é ativa na defesa do próprio espaço e na preservação da saúde mental. Marco Aurélio escreveu que a tranquilidade nasce da mente disciplinada. Cultivar essa disciplina é entender que o verdadeiro controle está na resposta, não na provocação. Quando o equilíbrio interior é forte, o veneno externo não penetra, mas isso exige treino. Não é algo que surge no calor da briga, mas sim na calma cultivada fora dela. Ser calmo diante do caos é como segurar uma tocha na tempestade. A chama pode balançar, mas não se apaga. Esse fogo interno ilumina o caminho, mantém a razão viva e evita que a tempestade vire um incêndio que destrói tudo ao redor. A serenidade firme é o primeiro passo para construir defesas reais contra a toxicidade. Número 3. Pare de carregar problemas que não são seus. A mente costuma se prender ao sofrimento alheio como se fosse uma obrigação. Mas carregar o peso dos problemas que não pertencem é abrir a porta para o próprio desgaste. O estoicismo ensina que há limites claros entre o que está sob controle e o que está fora dele. Sofrer pelas escolhas, emoções e atitudes dos outros é aceitar uma prisão sem grades. Quando alguém tóxico provoca dramas, muitas vezes existe uma tentativa de envolver e arrastar para o seu turbilhão emocional. O erro está em aceitar essa responsabilidade como se fosse um dever. Não há herói na história de quem sacrifica a própria paz para tentar consertar o que não pode controlar. Essa é uma ilusão dolorosa que aprisiona e enfraquece. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre elas. Traduzindo para o cotidiano, o sofrimento não vem do outro, mas do apego em querer mudar o que não depende de si. O papel é reconhecer a realidade, estabelecer fronteiras firmes e soltar o que não pertence ao próprio caminho. Desapegar-se não significa desinteresse, mas autocuidado com sabedoria. É aceitar que cada um carrega suas próprias batalhas. Escolher não entrar nesse ciclo tóxico é um ato de coragem e inteligência emocional. Afinal, a mente precisa ser um refúgio, não um campo de batalha. A liberdade interior começa quando a mente aprende a distinguir o que deve carregar e o que deve deixar ir. Carregar o mundo dos outros só sufoca quem se dispõe a isso. Reconhecer esse limite é o passo para viver com mais leveza e clareza. Número 4. Use o silêncio como sua arma. O silêncio não é vazio. É uma poderosa manifestação de autocontrole e força interna. Em meio a pessoas tóxicas e relações difíceis, responder com palavras inflamadas ou reações imediatas é como alimentar o fogo que deseja queimar. O estoicismo ensina que o silêncio pode ser uma fortaleza, um escudo invisível que protege a mente das tempestades externas. Marco Aurélio dizia que a melhor vingança é ser diferente daquele que causou o dano. Silenciar não significa aceitar a injustiça, mas escolher a batalha certa, no momento certo. É a arte de não ceder ao impulso, de conservar energia para ações que realmente importam. Cada palavra dita com raiva é um pedaço da própria tranquilidade que se perde. Além disso, o silêncio cria espaço para a reflexão. Quando se evita o confronto direto, a mente pode observar sem pressa, entender o cenário com clareza e decidir o que merece atenção. Responder no calor da emoção é como tentar apagar um incêndio com gasolina. O silêncio, por outro lado, é a água que resfria e apaga o fogo interno.
Na prática, usar o silêncio como arma é não alimentar discussões que só desgastam, é não se justificar para quem não quer entender, é não buscar aprovação onde não há respeito. É manter a serenidade como resposta à provocação. Essa postura transforma a dinâmica do conflito e devolve o poder a quem o tem por direito, a própria pessoa. Número 5. Escolha quem merece seu espaço. O espaço interior é um território sagrado. Conceder acesso a pessoas tóxicas é permitir que elas contaminem o que há de mais valioso, a paz e a clareza mental. O estoicismo lembra que não há obrigação de manter todos por perto, muito menos os que drenam a energia sem oferecer nada em troca. Sêneca alertava que não existe vento favorável para quem não sabe onde quer chegar. Isso vale também para as relações. É preciso ser seletivo, entender que cada pessoa na vida deve acrescentar força, inspiração ou crescimento e nunca dúvidas, medos ou inseguranças. Manter quem só traz tempestade é atrasar o próprio caminho. Não se trata de cortar laços de forma abrupta ou fria, mas de colocar limites firmes. O verdadeiro autodomínio começa com a coragem de dizer não ao que reduz o brilho interior. Criar distância de quem não respeita seu valor é um ato de amor próprio e preservação. Aqueles que merecem seu espaço são como luzes que clareiam o caminho. Eles fortalecem sem competir, inspiram sem exigir e somam sem diminuir. É com essas presenças que o equilíbrio cresce, o autoconhecimento floresce e a vida ganha leveza. Aprender a escolher é aprender a proteger o próprio jardim interno, onde não devem crescer ervas daninhas. Esse cuidado é fundamental para que a serenidade não seja apenas um conceito, mas uma experiência diária. Número 6. Distância é coragem, não fraqueza. Afastar-se de pessoas que causam dor não é sinal de fraqueza, mas um ato profundo de coragem. Na cultura moderna, o afastamento muitas vezes é interpretado como desistência, egoísmo ou até covardia. Porém, o estoicismo revela outra face dessa atitude. A distância é uma proteção consciente, um gesto de respeito próprio diante do caos emocional. Manter-se perto de quem insiste em repetir padrões tóxicos é aceitar ser arrastado para tempestades que não pertencem. A coragem está em perceber que não há obrigação de estar onde a paz não vive. Marco Aurélio ensinava que a alma fica limpa quando se afasta do que a corrompe. Esse afastamento não é fuga, mas uma escolha ativa pela integridade interior. Criar limites claros, mesmo que difíceis, é um exercício diário de força. Significa dizer não para situações que sufocam, para relações que adoecem. É entender que o tempo e a energia são recursos finitos e que proteger-se é essencial para a própria sobrevivência emocional. Distância não significa cortar o passado ou negar sentimentos, mas dar espaço para que a mente e o coração se reorganizem. É um tempo para cultivar a calma, refletir e reencontrar o centro. Essa pausa pode ser a diferença entre continuar preso a ciclos viciosos ou abrir caminho para uma vida mais leve e equilibrada. Aceitar que afastar-se é uma forma de coragem permite romper o ciclo da autossabotagem emocional. Essa é uma lição poderosa para quem busca nunca mais sofrer por pessoas tóxicas. Número 7. Livre-se das expectativas que te prendem. Expectativas são armadilhas silenciosas que criam prisão invisível. Quando se espera algo dos outros, atenção, reconhecimento, mudanças, a mente cria um roteiro que quase nunca corresponde à realidade. O estoicismo ensina que a raiz do sofrimento está no desejo pelo que não está sob controle. Esperar demais é entregar a própria paz nas mãos do imprevisível.
Sêneca já dizia que não devemos nos afligir com aquilo que depende da vontade dos outros. Essa frase não é apenas um conselho antigo, mas um convite para desapegar. Quando as expectativas são altas demais, qualquer falha vira um golpe que não precisa acontecer. A mente sofre, o coração se desgasta e a pessoa fica refém do comportamento alheio. O primeiro passo para quebrar essas correntes é reconhecer que ninguém é responsável por cumprir o roteiro mental que se cria. Cada um tem sua jornada, suas limitações e escolhas. A liberdade começa ao aceitar as pessoas como realmente são, não como gostaríamos que fossem. Isso não significa baixar o padrão ou aceitar tudo passivamente. Significa ajustar a visão, eliminar a ilusão que aprisiona. O desapego às expectativas é uma ferramenta para construir relações mais leves e honestas, onde o respeito próprio não é negociável. Quem consegue soltar essas amarras encontra um terreno fértil para a paz interior. Deixa de ser refém do comportamento dos outros e volta a ser protagonista da própria história. Essa lição é essencial para nunca mais sofrer por pessoas tóxicas e relações difíceis. Número 8. Transforme sofrimento em força. Sofrer é inevitável, mas permanecer refém da dor é uma escolha. A filosofia estoica nos mostra que o sofrimento não precisa ser um fardo permanente. Ele pode ser a matéria-prima para a construção de uma força interior sólida, que transforma cicatrizes em marcas de crescimento. Quando a vida traz relações difíceis e pessoas tóxicas, a tendência natural é resistir ou se entregar ao desânimo. Porém, o estoicismo ensina que cada desafio carrega uma oportunidade oculta, a chance de aprender, crescer e se fortalecer. A dor pode ser um fogo que purifica, não apenas queima. Epicteto afirmava que não são os eventos que nos abalam, mas nossas opiniões sobre eles. Mudar a relação com o sofrimento é a chave para não sucumbir. Em vez de fugir ou negar a dor, é possível encará-la com coragem, reconhecendo seu valor para o autodomínio e a resiliência. Transformar sofrimento em força é aceitar o controle sobre as próprias emoções, escolhendo não ser vítima, mas autor da própria reação. Cada experiência difícil é um teste para a mente, um exercício de disciplina e paciência. Quem atravessa essas provas sai mais preparado para lidar com o caos do mundo externo. Essa transformação exige prática constante, paciência e compaixão consigo mesmo. Não é sobre eliminar o sofrimento, mas sobre não permitir que ele defina o caminho. Com o tempo, a dor se torna combustível para a construção de um ser interior mais firme, capaz de manter a serenidade mesmo diante das tempestades. Número 9. Quebre o ciclo da autossabotagem emocional. O maior inimigo muitas vezes não está do lado de fora. Está na repetição inconsciente de padrões que sabotam, nas escolhas feitas em nome da carência, nos vínculos mantidos por medo de ficar só. Relações tóxicas se sustentam não apenas pelo que o outro faz, mas pelo que se permite aceitar, mesmo quando já se sabe que machuca. Esse é o ciclo silencioso da autossabotagem emocional. A filosofia estoica ensina que a liberdade verdadeira começa com o domínio da mente. Epicteto dizia: ninguém é livre se não é senhor de si mesmo. Isso significa observar os próprios pensamentos com honestidade e coragem. Quantas vezes se busca salvação em quem sempre fere? Quantas vezes se espera mudança de quem nunca mostrou disposição para mudar? O sofrimento se repete porque há uma parte interna que ainda acredita que precisa passar por isso para se sentir válido. Quebrar esse ciclo exige mais do que força. Exige clareza. É necessário enxergar a origem do padrão, aceitar que parte da dor foi alimentada por dentro e escolher um novo caminho.
Isso não é culpa, é responsabilidade. Uma vez que se entende o que se está fazendo consigo mesmo, a mudança deixa de ser uma esperança e se torna uma decisão. A autossabotagem emocional cessa quando se abandona o papel de vítima e se assume a posição de guardião da própria paz. Quando se para de justificar o injustificável, quando se escolhe a si mesmo em vez de implorar por migalhas. A liberdade não chega com promessas dos outros, mas com a firmeza de um novo olhar. Um olhar que já não aceita voltar para o que feriu, mesmo que ainda doa deixar para trás. Número 10. Proteja sua energia como um guardião. A energia mental e emocional é um recurso limitado. Gastá-la com pessoas tóxicas ou em conflitos inúteis é como deixar vazamentos em um reservatório que deveria sustentar a vida. O estoicismo revela que proteger essa energia é um dos maiores atos de autocuidado e sabedoria. Ser guardião da própria energia não significa isolamento ou indiferença, mas disciplina para escolher onde e com quem investir atenção. Cada pensamento, cada sentimento consumido em relação a quem desgasta é uma perda real. Aprender a identificar esses drenadores é o primeiro passo para se preservar. Marco Aurélio alertava para não se deixar roubar a alma por preocupações fúteis ou negativas. O foco deve estar no que constrói, no que fortalece, no que permite avançar. Deixar que a energia se disperse em conflitos ou relações tóxicas é perder o controle do próprio mundo interior. Proteger a energia exige limites claros e decisões firmes. É aprender a dizer não, a se afastar de situações que não acrescentam, a não alimentar pensamentos obsessivos que desgastam a mente. Essa guarda ativa da energia cria espaço para a serenidade, a clareza e a ação consciente. Quem assume esse papel se torna menos vulnerável aos golpes emocionais. A fortaleza interna cresce e a capacidade de enfrentar desafios se multiplica. Proteger a energia é garantir que a própria chama interior continue acesa, mesmo quando o ambiente externo parece querer apagá-la. Número 11. Aceite que nada é para sempre. A impermanência é uma das verdades mais profundas da vida. Tudo o que existe está em constante transformação. Pessoas, sentimentos, circunstâncias. Aceitar isso é libertar-se das amarras do apego e do sofrimento prolongado. O estoicismo nos convida a abraçar essa fluidez com serenidade, entendendo que nada permanece fixo. Relações difíceis, como qualquer outra experiência, têm seu tempo de duração. Resistir ao fim ou desejar que as coisas sejam diferentes do que são é aumentar a dor e atrasar a cura. Marco Aurélio lembrava que a vida é opinião, e aceitar a mudança é ajustar essa opinião para viver em harmonia com a realidade. Aceitar que nada é para sempre não significa desistir com facilidade, mas reconhecer quando um ciclo precisa se fechar para que outro possa começar. É entender que o apego excessivo cria prisão, enquanto a aceitação abre portas para a transformação. Essa compreensão traz calma diante do caos emocional. Quando a mente se apega à ideia de permanência, sofre em vão. Mas quando se entrega à verdade da impermanência, encontra espaço para a renovação, para a reconstrução, para o crescimento. Aprender a deixar ir é um dos passos mais difíceis, porém essenciais, para nunca mais sofrer por pessoas tóxicas e relações difíceis. Essa lição encerra o ciclo de sofrimento e inicia uma nova jornada, guiada pela luz da sabedoria e da liberdade interior. A vida lança muitos desafios e as pessoas tóxicas podem parecer sombras que insistem em apagar a chama interior. Mas a verdadeira força não está em combater o escuro, e sim em acender uma luz que não se apaga, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Essa luz
é o autocontrole, a clareza e a resiliência que nascem da sabedoria prática do estoicismo. Cada lição compartilhada aqui não é um conselho passageiro, mas uma ferramenta para construir essa luz, passo a passo, escolha a escolha. Reconhecer quem é tóxico, manter a calma sem se render, soltar o que não pertence, usar o silêncio como defesa, escolher bem quem entra no espaço interno, ter coragem para se afastar, livrar-se de expectativas, transformar sofrimento, proteger a energia e aceitar a impermanência. Todas essas ações formam a tocha que ilumina o caminho da libertação. Essa jornada não promete facilidade. Não promete um mundo sem dor ou conflito. Promete sim a chance real de ser senhor do próprio mundo interior, de não se deixar dominar por tempestades externas. Promete a liberdade de caminhar com passos firmes, mesmo quando o terreno é incerto. Se este vídeo foi útil para você, um convite para essa transformação, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você acredita que também precisa ouvir estas palavras. Agradeço pela atenção e lembre-se, a maior liberdade nasce quando se torna senhor do próprio mundo interior. Até o próximo vídeo.